Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de janeiro de 2022, o nosso sextor. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, a gente tem uma grade um pouco reduzida porque a gente está em data FIFA, porém tem uns joguinhos interessantes. Passando sobre ontem rapidamente, foi quase um dia perfeito pra gente, se não fosse o West Brom acabou quebrando nosso bilhete, zebraço aconteceu ontem. Ele não tinha perdido ainda em casa, perdeu a primeira com um time bem mais fraco, só que no restante, pô, show de bola. Consegui alertar vocês sobre a situação do Saint-Étienne, né, que quando a gente entra a favor de um time, mesmo sendo ruim, só porque o outro tá numa sequência pior, né, é sempre a gente está dando muita chance para uma zebra acontecer, e foi o que aconteceu. O Saint-Étienne acabou vencendo depois de 7 derrotas seguidas. Campeonato estadual, Vascudo Gigantesco meteu 4, Mengão Malvadão também venceu com sub-20. Falei para vocês que o Cruzeiro ia vencer porque era o primeiro jogo da diretoria nova, jogando em casa, né? Provavelmente a galera ia dar o gás ali para dar uma moral pro Ronaldo, meteu 3. Atlético Mineiro, alertei que é com o time reserva, que poderia não valer a pena, e o Sporting venceu com tranquilidade, mas aí não tinha odd. Vamos para amanhã então, se Deus quiser o Brasil vai vencer hoje, seleção brasileira vai vencer e vai salvar nosso bilhete. Eu tô gravando aqui, só da Ásia só não aconteceu o jogo da Arábia, o restante a gente conseguiu cravar tudo, show de bola. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 horas da tarde pelo Campeonato Romeno, é o Sepsi, que deu um green pra gente durante a semana, que vai receber a Universitat Craiova. Se a gente olhar aqui essas races, né, Universitat Craiova empata bastante, porém, se a gente olhar para uma outra percepção, é um time que está invicto, e o Sepsi, deixa eu ver se está aparecendo, tá? E o Sepsi, ele vinha numa sequência de invencibilidade e acabou perdendo o último jogo de 1-0. Se a gente olhar a classificação, o Craiova é o quinto colocado, na Romênia existe um G6, os 6 primeiros eles vão para uma outra fase disputar o título, o Craiova está em quinto colocado ali, é importante ele pontuar para se manter nessa posição, e o Sepsi é o 10º colocado, ele já está a 9 pontos do G6, já está bem complicado para ele, porém também já está muito longe do rebaixamento, tá mais tranquilo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, com relação aos jogos do Sepsi, é que o Sepsi ele é o segundo time mais under da competição. Quando eu falo under, é que a gente tem poucos gols em suas partidas. Se a gente olhar em 22 jogos, ele fez 21 gols, ele tem média de menos de um gol, ele fazendo, e sofreu 19, também tem média de menos de um gol sofrendo. É um time bem under mesmo, é muito difícil a gente ver muitos gols na partida do Sepsi. O Craiova é um time que já tem mais gols, em 22 jogos fez 37 gols, sofreu 23, só que normalmente jogos do Sepsi ele puxa para o estilo de jogo dele para ser um jogo mais truncado. Se a gente olhar quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve menos que 3 gols. O Sepsi não vence a 3 partidas, das últimas 5, em todas as 5 a gente teve menos que 3 gols. O Craiova vem de 6 jogos de vencibilidade, tudo bem que empatou quase todos, e dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols também. Então é o seguinte, tropa, para essa partida eu estou fora do mercado de resultados, o Sepsi ele leva uma certa vantagem por estar jogando em casa, porém o Craiova é um time melhor, é um time que está brigando ali em cima e pode surpreender. Para ser bem sincero com você, esse jogo aqui tem a cara do empate, tá? Mas se eu fosse sugerir alguma coisa para vocês, eu sugeriria para entrar em mercado de menos gols. Menos de 3 gols e meio no safe, para a gente ter uma margem maior, deve estar pagando aí seus 1,20, 1,18 é odd para completar o bilhete. Para quem quiser ser um pouquinho mais ousado, o menos de 2 gols e meio aqui, normalmente a gente vê em jogos do Sepsi, normalmente a gente vê quando as duas equipes se enfrentam, né? Na verdade, todos os últimos 10 jogos a gente teve menos que 3 gols e a tendência disso acontecer é muito grande, tá bom? Eu vejo uma partida de poucos gols, partida de 1-0, 0-0, aqui no máximo 1-1, beleza? Então é isso. Segunda divisão da Espanha, a gente tem o Valladolid, que vai receber o Sporting Gijón, esse jogo às 5 horas da tarde. Se a gente olhar, também são 2 races de invencibilidade. O Valladolid ele vinha de 4 vitórias seguidas e empatou o último jogo. E o Sporting Gijón venceu 2 e empatou 3. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Valladolid é terceiro colocado, né? Os 2 primeiros eles sobem direto e os outros aqui vão brigar por uma terceira vaga. Eu tenho o Sporting que está com 32 pontos, ele está a 6 pontos aqui do último do G6, tem chance, né? 6 pontos dá para tirar em 2 jogos, essa parte aqui está bem embolada e é importante ele estar pontuando. O Valladolid em 24 jogos venceu 13, empatou 5, perdeu 6,
é uma boa campanha, fez 35 gols, sofreu 24, não é um time muito over, tá? Mas é um time que sofre bastante gols, sofre média de 1 gol por partida. E, esqueci de falar, o Valladolid, ele tá a 2 pontos aqui dos 2 primeiros, então é importante ele vencer dentro de casa para ele entrar nessa vaga como é que fala? De acesso direto, né? Muito melhor você já subir direto, já tá com a vaga garantida, do que ter que disputar aqui uma semifinal e final. E o Sporting, em 24 jogos, ganhou 8, empatou 8, perdeu 8, fez 26 gols, sofreu 28. Também não é um time tão over assim, tá? Só um time que sofre mais gols do que faz. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o Valladolid é o melhor mandante da competição. Em 12 jogos, venceu 9, empatou 2 e perdeu apenas 1. Faz uma grande campanha dentro de casa, fez 20 gols e sofreu apenas 6. E o Sporting Gijón, como visitante, em 12 jogos, venceu apenas 2. Fez 12 gols, sofreu 17. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Valladolid vem de 4 vitórias seguidas contra o Gijón, então tem um grande retrospecto. Os últimos 5 jogos do Valladolid, em 4, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que tem uma defesa legal quando está jogando em casa. E o Gijón, nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcas. Para essa partida aqui, eu tô fora do mercado de gols. Se eu fosse entrar, entraria no mercado de menos gols também, até porque a segunda divisão da Espanha é uma divisão under. Só que o que me chama a atenção é um Valladolid empate anula, tá jogando em casa, grande mandante, perdeu apenas um jogo dos seus jogos em casa, e eu acredito que ele tem tudo para vencer, no máximo empatar. É perigoso porque vai enfrentar um time que também vem de uma sequência de invencibilidade. Eu iria com empate porque o Gijón adora empatar, tá? Um time que empata bastante e de repente pode acabar rolando um empatezinho aqui. Mas para colocar no bilhete, empate anula, quem quiser ir nessa vitória seca, eu aconselharia ir sem bilhete e fazer só essa vitória mesmo. Placar para mim desse jogo, 2-0 pro Valladolid, 1-0. Acredito que não vai ser um jogo de muitos gols, não. 6 horas da noite, pelas eliminatórias da Copa, eu tenho Colômbia que vai receber o Peru. Se a gente olhar aqui, a Colômbia tá um bom tempo sem vencer. E o Peru, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Colômbia ainda é a 4ª colocada, mas está sendo ameaçada justamente pelo Peru, pelo Chile, pelo Uruguai. Cara, então é o seguinte, como tá muito embolado, a Colômbia perder nesse jogo, Peru, Chile, Uruguai vencendo, a Colômbia pode chegar a parar aqui em 8º colocado, pô. Pra vocês terem uma noção de como tá embolada essa parte aqui. Então é muito importante a Colômbia voltar a vencer, principalmente dentro de casa. Já o Peru, pô, o Peru é sempre complicado. Eu ia falar que o Peru deu uma crescida, né? Mas, pô, é fora. Mas o Peru deu uma recuperada aí, já tá aqui na zona da repescagem. Em 14 jogos, fez 15 gols, sofreu 20, sofre bastante gols. A Colômbia jogando em casa, em 7 jogos, ganhou 2, empatou 4, perdeu 1. É um detalhe interessante, ela perdeu apenas 1 em casa, o problema é que ela empata bastante. Fez 8 gols, sofreu 6, não é over. Já o Peru fora de casa, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 4, perde bastante fora de casa. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente a gente vê muitos gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. A Colômbia, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. E o Peru vem de 5 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá para essa partida que é o seguinte. O problema da Colômbia é que ela está empatando muito. Se a gente olhar aqui, ó, dos últimos jogos, ela empatou 4. Né? Eu falei que ela não venceu, mas ela empatou 4 e perdeu 1. Só que assim, a Colômbia, dos últimos 12 jogos dela, se você puxar ali o histórico dela, dos últimos 12 jogos, ela só perdeu para o Brasil e para a Argentina. Para as outras seleções ela não perdeu. Então é o seguinte, na ousadia eu exploraria aqui um Colômbia empate anula, tá? É perigoso? É perigoso porque a Colômbia está empatando muito, mas com um empatezinho aí você fica safe. Para mim é muito perigoso mesmo a vitória seca, apesar de eu acreditar que a Colômbia é o jogo ideal para a Colômbia voltar a vencer, eu não iria sem um empate aqui não, a não ser que eu estivesse vendo a partida, tá bom? Colômbia é um time que manda bem em casa, só perdeu uma, pô, tá precisando vencer, e é o seguinte, se a Colômbia estiver perdendo essa partida aqui, pode ser um jogo bom para explorar gols. A Colômbia tá jogando em casa, vai tentar ir pro desespero, até porque com os jogos de hoje, ela pode sair dessa zona aqui de classificação, então é um jogo que vale a pena também para quem puder estar assistindo ao vivo, criar um cenário para gols, né? Essa partida ela pode se desenhar para o mercado de gols, dependendo de como a gente estiver, tá? De repente a Colômbia faz um gol e o Peru vai pro desespero. O Peru é uma seleção que toma muito gol, um time que vai muito para frente. Então, pode ser interessante. Pré-live eu cravaria só esse empate anula, beleza? Quem quiser aí mercado de gols pré-live, vai no mar de gol e meio, mas mesmo assim pode ser perigoso. 2-1 para a Colômbia. E para a gente fechar o nosso dia às 7 horas da noite, olha aí, sempre ele, né?
De novo, pra gente fechar o nosso dia às 7 horas da noite, temos Venezuela contra a Bolívia. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário. Isso que ajuda o canal a crescer, tá bom? Isso que ajuda a nossa tropa a crescer, porque quando o vídeo tem muito like, não é pra engrandecer o ego, é só porque o YouTube é um algoritmo, irmão. É um computador aqui, ele vai falar, caraca, e o vídeo daquele maluco lá, daquele lourinho? Pô, recebeu muito like, muito comentário, muito engajamento ali, então aquele vídeo deve ser interessante. Aí o que ele faz? Ele começa a pegar meus vídeos e botar para outras pessoas que também assistem vídeo de aposta, mas não conhecem o canal. Aí quando termina um vídeo, eu já de repente boto o meu assim do ladinho, e aí a nossa tropa vai crescer. Beleza? Então conto muito com a ajuda aí, dá o like. Tamo junto. Vamos lá. É o seguinte, tropa. Eu tenho Venezuela contra a Bolívia, é um confronto de desesperados. A Bolívia é um time que está mandando bem. Dos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 2. O problema é que a Bolívia é um time que manda muito bem em casa, jogando com altitude, e fora de casa já é mais complicado. E a Venezuela, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4. E a Venezuela está com uma cotação de 1,65. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Venezuela lanterna, em 14 jogos, venceu apenas 2, empatou 1 e perdeu 11. E a Bolívia, em 14 jogos, venceu 4, empatou 3, perdeu 7. Bolívia tem 15 pontos. O primeiro time aqui que vai direto, na verdade o último time, que é o G4, vai direto e o quinto colocado vai para a repescagem. A Colômbia, ela está apenas a 2 pontos da Bolívia, pô. Então o sonho da Bolívia de ir para a Copa do Mundo, ele está muito vivo. E para isso ele precisa vencer Venezuela, que é praticamente um saco de pancadas. O problema é a situação que eu falei. Olha como é que é a Bolívia fora de casa. Em 7 jogos não venceu ainda. Empatou 2 e perdeu 5. Parece que ele só sabe jogar quando está jogando a favor da altitude. Fez apenas 5 gols em 7 jogos e sofreu 21, tem média de 3 gols sofridos por partida. A Venezuela jogando em casa venceu 2, empatou 1, perdeu 4, fez 7 gols em casa, sofreu 11. Vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver aqui, rapidinho. Venezuela tem chance de classificar? No momento, ela está a 10 pontos do Peru e da Colômbia. Faltam quantos jogos? São 9, 18, faltam 4 jogos. Tem chance? Porra, não tem. Na verdade tem, né, matematicamente, mas, pô, é quase impossível, ainda mais com o futebol que ela joga. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em todos os 7 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam, normalmente é um confronto over. A Venezuela vem de 3 derrotas seguidas, 10 jogos seguidos sofrendo gol, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 9 foi a primeira seleção a sofrer. Já a Bolívia, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então vamos lá. Para essa partida aqui, para mim, gols, tá? Eu tenho um confronto de desespero. A Venezuela, se ela quiser ir para a Copa do Mundo, ela tem que dar um jeito de ganhar todos os seus jogos. Tudo bem que vai depender de outros resultados, mas ela tem que fazer a parte dela. E jogando em casa, vai enfrentar uma péssima visitante que ainda não venceu. Só que a Bolívia, ela tem chance de disputar uma Copa do Mundo. E porra, se ela quer disputar a Copa do Mundo, ela não pode desperdiçar pontos contra a Venezuela. Então acredito que a gente tem tudo para ver um confronto bem aberto, um confronto bem desespero. A Bolívia é uma seleção que sofre muito gol fora de casa, a gente viu ali, média de 3 gols, então ela vai ter que ir pro ataque, vai ter que se lançar, pode fazer, pode levar. Eu acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente assista aqui, tá? Eu vou cravar mais de 1,5 gol, mas a gente já viu que até pelo histórico do confronto, o mais de 2,5 gols e o ambas marcam vem muito quente para essa partida. E vou falar para vocês, hein? Mesmo a Bolívia sendo uma seleção horrorosa, horripilante fora de casa, porra, não sei não se de repente a Bolívia não pode surpreender esse time fraco da Venezuela, hein? Tô achando que estão respeitando muito o fato da Bolívia ser mal fora de casa. Não sei se de repente tem alguma notícia que eu não vi, né, de alguém que não vai jogar ninguém, tá todo mundo com Covid, mas pô, 5,50 contra a Venezuela, cara, que isso, mano? Que isso, deve ter alguma coisa aí, não é possível. Mas é um jogo que eu vou estar assistindo, vou buscar desespero. E se a Venezuela estiver bem, eu vou tentar buscar, de repente, uma correção de odd aqui, né? Porque eu estou considerando essa odd bem alta mesmo, na minha ignorância. Beleza, tropa? Acredito que a gente fechou nossos jogos. A gente tem o jogo da Bélgica. Normalmente a Bélgica é um campeonato bom para gols, normalmente 2 gols a gente assiste, mas esse jogo aqui não me passou muita confiança não, tá? Porque quando elas se enfrentam, a gente teve os últimos 2 jogos que foram esse ano, foi 0-0, só dá para aqui. Então vou ficar de fora. Tem chance de sair gols? Tem, mas eu só entraria depois que saísse o primeiro, tá bom? Pré-live, assim, quando... Pô, os 2 jogos 0-0, mano, não foi à toa, não foi à toa. Prefiro ficar de fora. Tem um jogo aqui da Copa da França, são 2 times que são da primeira divisão, pode ser interessante para gols, porque é a partida única, 8ª de final,
mas como eu não curto nenhum dos dois times, eu prefiro ficar de fora. O Brest é um time que estava com a mais e não conseguiu vencer o jogo. O Nantes é até um time melhor, acredito que o Nantes deva passar jogando em casa, mas para colocar o dinheiro pré-live eu preciso de muito mais do que um achismo, tá? Então eu prefiro ficar de fora e exploraria gols depois saísse primeiro, que é jogo de mata-mata único. Quando sai um gol, principalmente sai no primeiro tempo, a chance do outro time ir pro desespero e a gente ver mais gols é muito grande, beleza? Pô, França Liga 2, tô fora. Tem esse jogo aqui, a gente tem um campeonato over, né? A segunda divisão da Holanda ela é bem over, mas o que acontece? Esse time aqui, o Top Oz, ele dos últimos 9 jogos, 7, a gente teve menos que 3 gols. Ele já é um time puxado mais pro under. Eu tenho o Deboche, né? É o Den Bosch, mas eu chamo de Deboche, né? Ele tá 7 jogos sem vencer, tá ligado? A gente tá aqui, tá 7 jogos sem vencer. Só que, se a gente olhar, ele venceu justamente, acho que um dos últimos, se não foi o último jogo, mas ou foi o último ou foi o penúltimo jogo que ele venceu, foi justamente do Top Odds. Então eu prefiro ficar de fora, tá? É um jogo que eu prefiro ficar de fora de gols e de resultados, pelo menos pré-live. Quando a gente está assistindo ao jogo, a gente tem leitura, é diferente. Quando eu vou trazer para vocês alguma coisa pré, alguma coisa que alguém vai colocar e vai trabalhar, né? A pessoa de repente se identificou com a análise, gostou, vai colocar o dinheiro e vai trabalhar, não vai acompanhar, pô, eu não posso falar qualquer jogo, é os jogos que eu tenho bem mais confiança que vai acontecer. Pode ser que não aconteça, é diferente, pode ser que não aconteça porque é futebol, né? Mas eu tenho que trazer aqui, cara, os jogos com maior probabilidade possível, e ao meu ver, não tem. Não quer dizer que se de repente alguma outra pessoa falar que pode sair gol e tal, não quer dizer que é uma análise ruim, mas eu tenho o meu filtro, né? Quando você já faz uma coisa há muito tempo, você começa a ter uns critérios de análise, e esse aqui não passou na minha, tá bom? Só isso, né? Vou ficar enrolando vocês não, já fechamos nossos jogos aqui. Tentei trazer o melhor que eu pude dessa sexta-feira. A gente não tem muito jogo, mas tem jogos interessantes, principalmente esses dois aqui, ó. Esses dois das eliminatórias são muito bons. Esse jogo aqui, para resultado, é complicado, é o que eu falei para vocês. É melhor a gente estar indo em gols, tá? E o jogo desse aqui também, ó. Vou tentar buscar uma vitória seca. Vou assistir essa partida e vou tentar buscar uma vitória seca. Beleza? Então é isso. Espero contar com a presença de vocês amanhã. Cuidado com o bilhete do canal. É um bilhete muito perigoso. Sempre tô zicando um time. Mas a nossa média tá muito boa aí. A gente erra praticamente 1, 2 por dia. Tá show de bola. Então é isso. Tamo junto. Não esqueça de fazer gestão de banca, hein? Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto. Muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo eu coloquei mais de 1,5 entre Venezuela e Bolívia. Confronto de desesperados, duas equipes que sofrem muitos gols e a Bolívia precisando vencer para poder entrar na zona de classificação. Segundo jogo, coloquei Valladolid, empate anula. Tá jogando em casa, o melhor mandante da competição, precisa vencer para entrar ali na zona de quem vai para o acesso direto. Time que só perdeu uma em casa e tem tudo para manter essa sequência. Mas a gente vai com empatezinho para ficar safe. Também a gente vai com empate para ficar safe no jogo da Colômbia contra o Peru. A Colômbia, como eu disse, dos últimos 12 jogos, só perdeu para o Brasil e a Argentina. E acredito que ela tem tudo para vencer amanhã, no máximo empatar. Essa nossa tripla deu um total de 1,81 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Tô próximo disso e tamo junto, muita fé, para cima!